Mais uma história de superação e impactante para o seu coração. No programa de hoje eu converso com Drísio Matias Neto, ele que deixou uma carreira promissora na área da agricultura por um chamado de Deus. Isso. Drísio, uma alegria receber o programa Desafios. Igualmente, pastor Líbano. Drísio, como é que foi essa história aí, você deixar sua vida profissional por um chamado de Deus, é isso? Sim. Eu estava fazendo o curso agrícola, né? Porque meu pai tinha propriedades em Linhares e acreditava que eu pudesse trabalhar e seguir o caminho, né? Porém, no meio dessa viagem, Jesus me encontrou. Ele me encontrou, tive essa experiência com ele, já tinha sido evangelizado desde pequeno, alguma parte bem foi feita pelo pastor Carlos Rubens Nogueira, lá na primeira igreja batista em Goiabeiras ainda. E quando eu fui para a escola agrícola, o pastor pediu que eu procurasse o sobrinho dele hoje, pastor Eliezer, né? Eliezer. Então, ele veio cuidando, trabalhando, até que eu tive uma experiência com Jesus no meu segundo ano, eram 3 anos do curso técnico. E junto com essa experiência veio aquela questão, pastor Leblanc, de algo a mais, algo a mais. Então, e como foi essa história do encontro com Jesus? Esse encontro com Jesus, os finais de semana, os alunos do colégio agrícola vão para casa. Como eu morava longe, foi em Alegre, em Rive, né? Então eu ia para a fazenda, essas fazendas... Fiz alguns eventos lá em... em Rive, que legal. Rive, lá em Alegre. Hoje é IFES, antigamente era a Escola Agrotécnica Federal de Alegre. E rapaz, a gente saiu para poder passear, né? Mais um colega de escola, na roça deles, e aconteceu uma experiência esquisita, rapaz. Parecida com o do apóstolo Paulo, eu só não fiquei cego e nem ouvi a voz de Jesus. Eu só olhei depois que eu olhei aquele céu todo estrelado, eu falei assim, tem algo sobrenatural acontecendo. E os meus pecados vieram à mente, eu não podia morrer naquele momento. E ali eu vi a necessidade de crer em Jesus. Eu disse a Jesus, se o Senhor me salvar hoje, eu lhe dou minha vida. Então, mas o que aconteceu nesse momento ali? Você saiu para passear à noite? Passear à noite, a gente, na verdade, saiu para um lugar chamado Celina, que distava 12 quilômetros, né? Meio de estrada boiadeira. Conheço lá. Celina, conheço Celina, antes de Iguaçuí. Isso mesmo, isso mesmo. Na volta, rapaz, uma noite escura e... já dava 10 horas, eu falei, né, pro rapaz José Antônio, hoje é falecido, está na glória com o Senhor, né? Nesse processo de voltar, ele disse, olha, amarra as rédeas do cavalo, que ele volta sozinho. Eu vinha cantando alguns hinos meio assim, que eu não sabia tudo, meio com medo, aquela coisa toda, e conversando, até que aconteceu um fenômeno que eu não tenho explicação, né? Uma luz que abriu e fechou na altura da luz de um poste. Os animais ficaram enlouquecidos. Vocês estavam a cavalo? A cavalo. Eu estava num cavalo, ele numa mula do lado, os animais dispararam, ele pedindo perdão a Deus, eu não sabia o que me assustava mais, se ele apavorado daquele jeito, só aquele fenômeno estava acontecendo. Durante esse fenômeno que aconteceu, né, os meus pecados, né, havia aquele sentimento, você vai morrer agora. E eu não podia passar para o outro lado, porque eu sabia, naquele momento eu sabia que se eu passasse o meu destino não seria, hoje conhecendo a palavra, não seria estar ao lado de Jesus. Quantos anos eu tinha, mais ou menos? 17, 18, entre 17 e 18 anos, por aí assim. Então, e aí dali para frente, você seguiu um caminho agora... Sim. Na direção de Jesus. Sim. Quando chegamos, eu contei esse fenômeno, ninguém acredita, é claro, não é verdade? Não, eu acredito, eu acredito. Eu estou falando, meus pais não acreditaram no que eu contei, ninguém acreditava, mas aquilo mudou a minha forma de pensar. Sim. Né? Eu comecei a ter experiências que eu não tinha antes, e nesse processo, quando eu vim, né, formei e vim para poder procurar emprego, que é o caminho quando a gente forma, né? Então, foi que eu procurei a Igreja Batista. O que mudou na vida do Drísio, o Drísio antes de Cristo e depois de Cristo? Antes de Cristo, eu era uma pessoa normal, assim, no ponto de vista que todo mundo vê que é normal. Depois de Cristo, eu tenho um Senhor. Eu devo obrigação, eu devo prestação de contas, eu devo uma vida de santidade,
né? Depois de Cristo, eu já não senti que eu me pertencia mais, eu pertencia a Ele. Mas quando você fala devo, assim, não fica uma coisa Obrigada, pesada, né? Pesada, Parece, mas é modo de falar. É como se você não se sentisse mais de você. Você pertence a alguém. Agora, o Drizio não somente deixou um futuro na vida profissional na área agrícola, além de seguir esse Cristo que você teve a Sim. experiência, o Drizio se tornou um pastor. Por quê? Sim, na Igreja Batista, quando ela estava logo organizada, pastor Marcos, ele tinha tem uma veia missionária muito grande. Pastor Marcos Xavier, abraço se estiver nos assistindo. E aí tinha as campanhas de missões. E tinha missões mundiais, e vieram 2 missionárias da África e contaram a experiência. E naquele momento que elas estavam contando a experiência, era algo muito impactante. Eu senti que ali eu estava sendo chamado, eu precisava participar daquilo ali. Ou seja, não bastava somente frequentar uma igreja. Não. Eu estava em débito com aquilo por causa das necessidades, as pessoas do mundo afora, mas ainda havia uma dificuldade. O quê? Né? Eu sei que eu devia participar desse ministério. E nisso, né, o processo foi acontecendo e aí fui para a faculdade teológica, na época então era faculdade. Como é cuidar de gente? Porque é isso que o pastor faz, né? Sim. Primeiro, o pensamento que a gente tem na cabeça, as pessoas são de Jesus. E segundo, eu preciso obedecer Jesus. E eu já estou consciente que eu não resolverei e nem tenho como resolver o problema das pessoas. Mas eu tenho a consciência plena de que Jesus, a palavra de Deus, e eu ensinar a palavra de Deus, as pessoas aprendem e elas são resolvidas nesse processo do conhecimento da palavra de Deus e ajuda naquilo que é necessário. Tem muitas pessoas em casa agora nos assistindo e, de repente, estão se identificando com a experiência, não somente do Drizio, que tinha um desejo de seguir uma direção, e, de repente, entra Jesus, que atropela isso aí e te dá um outro sentido de vida, e você está cuidando de pessoas. E ela está desejosa por uma mudança, por uma experiência com Deus. O que ela precisa fazer em casa para receber esse Jesus? Primeira coisa, abra a Bíblia em João 3,16, que diz que Deus amou você de tal maneira que deu o único filho para que você pudesse ter vida eterna. Por que Deus faz isso e ressuscita Jesus? Né? É para que você pudesse entender que você não pode agradar a Deus, que toda tristeza, que todo infortúnio que possa vir é causado pelo pecado. E Jesus veio e ressuscitou para te dar vida e que você deve abrir o seu coração. O segundo é crer que Jesus morreu e está morrendo uma morte eterna, porque a morte de Jesus é eterna, assim como a vida que ele lhe dá é eterna. Né? E você crê que Deus o ressuscitou, ele está vivo e é Senhor. E é o segundo passo. E o terceiro, ele pode pegar a sua mão, a mão do Criador, e unir. Romanos 5 diz que fazendo isso ele justifica você. E aí é caminhar com Deus, é caminhar com Cristo, junto com os demais irmãos. Você vai ser muito feliz. Faça a prova, faça uma oração. Abra o seu coração e diz assim: Jesus, eu quero que o Senhor entre no meu coração agora. É possível renascer sendo velho. Não é isso? Sim, com certeza, é renascer. E só quem pode fazer, pastor Lebrun, é o Senhor Jesus. É verdade, é verdade. Drizio Matias Neto, pastor. Sim. Quero agradecer por ter atendido o nosso convite. Parabéns pela experiência, por poder compartilhar conosco esse milagre que Deus fez. Eu que agradeço a oportunidade, pastor. Prazer é nosso. Eu que e as diga. portas sempre abertas. Amém, obrigado. Um forte abraço. Abraço a todos. Quero encerrar esse bate-papo compartilhando com você um sonho que eu tive agora esses dias. É uma das formas que Deus fala com o homem. E o interessante é que eu estava numa casa muito linda, uma casa que eu nunca entrei. Assim, mas era tanta beleza, era tanta riqueza, a roupa, as pessoas. Inclusive eu gosto muito de futebol e estávamos aguardando ali um técnico famoso que iria chegar. E não estávamos fazendo, assim, aos olhos humanos, nada de errado. Mas eu caminhava dentro daquela casa. Era muita ostentação, era muita riqueza. Mas eu acordei. Era como se eu estivesse naquela casa, mas não tinha Deus.
E eu fiquei questionando o que eu estava fazendo naquela casa. Muitas vezes a gente vive esse mundo de fantasias, esse mundo, esse sonho de achar que a resposta está nas coisas materiais. Nunca foi, nunca vai estar. A resposta que o homem precisa é Jesus. A escolha continua sendo sua. Desafios, volta já.